Abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Nós vamos estudar hoje do 23 ao verso 23, do capítulo 23 ao 24, verso 27. E nesta manhã eu quero chamar sua atenção para o tema paciência. Paciência. Para começar, nós vamos ler o verso 23 do capítulo 23 e o verso 27 do capítulo 24. O início e o fim do trecho que nós vamos estudar. Atos 23, 23. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje à noite, às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Verso 27 do capítulo 24. Assim, se passaram 2 anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Haja paciência, não é verdade? A paciência é a digital da vida cristã. Alguém poderá dizer, não, o emblema da vida cristã é o amor. E é verdade, é o amor. Mas você já parou para pensar, ou você já se deteve na forma como o próprio Paulo define o amor? 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo disse assim no verso 4. E preste atenção como ele define o amor. E veja se é de fato possível amar sem se ter paciência. Preste atenção, veja se é possível. 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. O amor não é irritável, nem rancoroso. Percebe? Você não tem como amar se você não exercer o dom da paciência. É a paciência de Deus que nos leva ao arrependimento. A paciência de Deus, a graça pacienciosa de Deus é o que vai nos convencendo, nos trazendo, dando-nos tempo. Paciência. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele está exatamente na última fase, da última etapa da comissão de Jesus em Atos 1:8. Em Atos 1:8, você se recorda, o próprio Jesus disse assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, primeiro em Jerusalém. E aí Atos, do capítulo 1 ao capítulo 8, mostra como o Evangelho se espalhou em Jerusalém. Em toda a Judéia, em Samaria, Atos 8, de 5 até 12, 25, mostra o avanço do Evangelho em toda a Judéia e em Samaria.
E por fim, nos lugares mais distantes da terra, a partir de Atos 13 até o final do livro de Atos, nós estamos exatamente neste trecho examinando como o Evangelho foi chegando até os confins da terra. Agora, em Atos 27, ou Atos 23, 17, Atos 21, 17, na verdade, é o ponto de virada rumo a Roma. É a última etapa da viagem. Atos 21, 17, é Paulo dando início à última etapa da grande comissão em Atos. E a gente pode destacar esta última etapa, primeiro com a viagem de Paulo a Roma. É isso que vai acontecer do capítulo 21, do verso 17 em diante. Aí o que vai acontecer? Paulo vai testemunhar em Jerusalém. Atos 21, 17 até o 23, 33, Paulo está testemunhando em Jerusalém. E o que ele vai fazer? Recapitule comigo. Atos 21, 17. Paulo vai buscar conciliação com os costumes judaicos. No capítulo 21, verso 27, Paulo foi preso em Jerusalém por causa disso. No capítulo 21, do verso 40 em diante, Paulo fez sua defesa diante da multidão. No capítulo 22, 24 em diante, Paulo fez sua defesa perante o centurião romano. Do verso 30 do capítulo 22 em diante, Paulo fez sua defesa perante o sinédrio. E Paulo, do verso 12 do capítulo 23 até o verso 22, Atos 23, de 12 a 22, Paulo ficou debaixo de planos perversos de judeus para matá-lo. E em tudo isso, nós já vimos, Paulo agiu com coragem e convicção, Paulo buscou conciliação e pacificação, Paulo falou em defesa, nem tanto de si mesmo, mas do Evangelho, e Paulo recebeu do próprio Jesus ânimo para prosseguir. Leia de novo comigo o verso 11 do capítulo 23. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Ou seja, Paulo tinha recebido essa palavra de ânimo: você chegará a Roma. Só que a gente leu o último versículo do capítulo 24 e já fazia 2 anos desde essa palavra do Senhor para Paulo, 2 anos que Félix estava mantendo Paulo preso. E nesses 2 anos, desde essa última palavra de Jesus a Paulo, nós não temos relato de que o Senhor de novo tenha de algum modo especial falado com ele, porque Deus é assim. Às vezes ele se revela tão palpável, e aí ele fica em silêncio. É quando você tem que exercer a paciência. Pois bem, entre a promessa de Jesus e a chegada de Paulo a Roma, sabe quanto tempo vai levar? 3 anos. 3 longos anos entre Atos 23, 11 e Paulo em Roma. E sabe o que é impressionante nessa passagem? Paulo jamais perderá a paciência. Ele perdeu uma vez, recentemente, quando ele leva um tapa na boca a mando do centurião ou do sumo sacerdote Ananias. Ele perde a paciência, ele fala de um jeito indevido, depois informam a ele que ele estava falando daquele jeito para ninguém menos do que o sumo sacerdote. Ele tem que se reparar e ele diz: eu não sabia que se tratava dele, eu não teria feito isso. Paulo perde a paciência, mas ele recobra a paciência, porque na nossa jornada de fé, meus irmãos, ouça o que eu vou dizer,
paciência é indispensável. Sem paciência, você jamais conseguirá amar. Paciência é dom do Espírito. Paciência não é o resultado de uma atitude estoica, de uma atitude que é desenvolvida por você mesma ou você mesmo na força do braço, na força de vontade. Paciência é um dom, porque não é natural para nós a paciência. Quer ver uma coisa? Nem todos, mas alguns são assim. Você já viu quando você fica com fome? Quem perde a paciência quando está com fome? Quem está mentindo? É impressionante como a gente perde a paciência quando está com fome. Como a gente perde a paciência no trânsito. Como a gente perde a paciência quando as pessoas não agem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes é difícil ficar olhando para a nave. Porque tem gente que faz até assim, ó. No coral. Você vê que não está com paciência. Não, é meu rostinho. Não é não. Deus sabe que não é. Não é natural para nós a paciência. E Paulo vai modelá-la para nós agora. Veja, apenas em Cesareia, Paulo vai ficar preso por longos 2 anos. Sendo que ele já tinha uma palavra do Senhor dizendo, você testemunhará em Roma. Só que Jesus não disse quando. Porque entre a gente saber o que Deus quer de nós e a concretização, leva tempo. Leva tempo até para Deus nos preparar para isso. Você se recorda, Deus não deu a terra prometida inteira, de mão beijada. Porque o povo de Israel não saberia como cuidar dela como um todo. Levou 40 anos para uma geração inteira morrer no deserto. E outra, um pouco mais bem preparada, mas nem tanto. Nós vamos descobrir isso quando eles entram em Canaã, no livro de Josué. 40 anos. Nem sempre a palavra de Deus para mim e para você, a certeza do que Deus quer para mim e para você, acontece da noite para o dia. Paulo está aprendendo isso a duras penas, preso, com uma grande missão da parte de Deus. Você pode imaginar a agonia dele? Estou perdendo tempo, Deus já me deu a palavra de que eu vou chegar a Roma. 2 anos, depois, 1 ano depois que ele sai da prisão e vai para alto mar, apenas em Cesareia, Paulo vai ficar preso. E sabe por que ele vai ficar preso 2 anos em Cesareia? Por causa da má vontade, da burocracia corrupta dos governantes. Nada novo debaixo do sol. Leia comigo Atos 24, verso 26. O governador Félix. Olha por que Paulo estava preso. Por 2 anos, tendo uma missão de Deus. Félix é outro motivo pelo qual Félix está mantendo Paulo preso. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse propina. Como é que Félix sabia que Paulo tinha dinheiro? Leia o verso 17, desse mesmo capítulo. Paulo dando testemunho diante de Félix. Paulo disse assim, depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Félix escutou isso dos próprios lábios de Paulo. Félix amava dinheiro. E Félix disse, eu vou deixar esse homem na cadeia até ele me dar um pouquinho. Tem que ter paciência, gente, para viver no mundo mal, corrupto. Corrupto. Você com uma enorme, maravilhosa missão de Deus para cumprir.
sob o capricho de um homem ganancioso. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele, com frequência. Ora para ouvir alguma coisa do Evangelho, como Herodes gostava de ouvir João Batista. Ora para dar uma indireta, ora para ser direto. Paulo, paga que eu te solto. Paciência. Verso 27. Assim se passaram 2 anos com essa goteira na cabeça. E Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e uma vez que Félix desejava também, além de dinheiro, obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão, ou seja, politicagem para se manter bem com os judeus, para os judeus não criarem rebelião, e rebelião aos olhos do imperador lá em Roma era um problema lá na província, eles mudavam o governador. Então você tem de um lado politicagem, você tem de outro lado corrupção. A igreja experimenta isso hoje ou não? É óbvio. Nada novo debaixo do sol. E você não vê Paulo no Instagram xingando Félix. É impressionante. Porque não tinha. Você acha que ele era homem de ficar no Instagram xingando a autoridade? Nós acabamos de ver, quando ele descobre que ele tinha sido indelicado com o sumo sacerdote, ele pediu perdão. Ô meu povo, é horrível ver o que está acontecendo no Brasil, na Venezuela e no mundo. É horrível, é horrível. Mas uma coisa eu tenho certeza, nosso chamado não é ir para as redes sociais. É ir para os joelhos. E agir com paciência. Paulo estava perdendo tempo aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não. Haja paciência, mas pacientemente, modelando a vida cheia do Espírito. A vida cheia do Espírito exala paciência. Até chegar a Roma, Paulo vai ser resgatado das garras dos judeus, Paulo vai testemunhar em Cesareia, diante de Félix, diante de Festo, diante de Agripa, e quando ele estiver de volta no mar, após 2 anos aqui esquecido na prisão de Cesareia, Paulo vai testemunhar durante tempestade, ou seja, durou 2 anos para Deus dizer, deixa meu Paulo ir. E quando Paulo entra no mar, o navio quase afunda. Você imagina Paulo, Deus, que é isso? Que é isso? O Senhor falou que eu ia chegar a Roma, eu fiquei 2 anos mofando, debaixo de politicagem e corrupção. Eu entro nesse navio e vou morrer afogado? Não, mas não é isso. Nós vamos chegar lá no capítulo 27, nós vamos ver como Paulo age com paciência. Como Paulo age com paciência. Aí ele vai testemunhar no meio da tempestade, no naufrágio, vai dar testemunho na ilha de Malta, e finalmente ele vai chegar a Roma, conforme a palavra de Jesus em Atos 23:11, só que 3 anos depois, Deus tem senso de humor, tem hora, negro, humor negro. Porque ele diz, você vai chegar lá, mas ele faz você viver de um modo que parece para você que Deus esqueceu de você. Você sente assim com Deus? Bem-vindo ao cristianismo verdadeiro, a vida real. E em Roma, Paulo vai ficar preso 2 anos. Espera aí, Deus, o Senhor me trouxe a Roma para testemunhar em Roma, mas preso. É preso. Vou arrumar um dinheirinho para você alugar uma casa. Vai entrar e sair gente aí o tempo todo. Inclusive, gente da nata, da guarda pretoriana. Do imperador romano. E você pacientemente pregará o Evangelho.
Meu povo, a gente costuma falar da paciência de Jó. Realmente, Jó foi paciente e perseverante. A gente lê isso em Tiago 5,11. Mas mesmo no meio dessa paciência e perseverança, Jó soltava umas, e Deus precisou até dar um presta atenção nele no fim. A gente fala da paciência de Jó, mas Paulo também. Paulo tinha uma paciência de Jó. E este final de Atos nos revela isso. De outro modo, Paulo jamais teria chegado a Roma. O comandante romano levou Paulo ao conselho dos líderes. Você lembra da história? Atos 22, 30. O comandante romano levou Paulo ao conselho dos líderes do povo. E fez isso para descobrir qual era exatamente o problema dos judeus contra o apóstolo. Os romanos ficaram sem entender. Espera aí, Paulo parece estar falando da mesma Bíblia dos judeus e os judeus querem matá-lo. Que história é essa? Ele queria entender isso para tentar pacificar aquela revolta, porque senão o imperador vinha em cima dele, lá na província. E aí surgiu imediatamente um conflito entre Ananias, o sumo sacerdote, e Paulo. Ananias ordenou que Paulo fosse agredido na boca. Tem coisa mais humilhante do que um homem te dar um tapa na boca. Paulo respondeu chamando o líder de grande hipócrita, posto que ele falava pela lei, esse tal Ananias, mas parece que não a conhecia. O caldo entornou. Paulo foi astuto, ele buscou remediar essa atitude, num primeiro momento, intempestiva, e aí ele faz o seguinte, nós vimos isso, ele divide o concílio, ele divide o sinédrio entre fariseus e saduceus, quando Paulo astutamente menciona a ressurreição, insistindo que ele estava sendo julgado porque ele cria na ressurreição. E saduceus não criam, fariseus criam. Paulo era astuto. No reino de Deus, às vezes, astúcia. Às vezes não, Jesus disse que devemos ser assim. Deu certo, porque alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, consideraram Paulo inocente. Os saduceus que negavam a ressurreição ficaram mais furiosos ainda. E pela terceira vez, um comandante romano teve que ir ao socorro de Paulo. Atos 23, de 1 a 10. E em Atos 23, 11, na prisão, Jesus aparece a Paulo. Enquanto isso, em cumplicidade com os principais sacerdotes e os líderes judeus, 40 homens estavam jurando assassinar Paulo. Mas eles esconderam esse plano perverso dos romanos. Atos 23, de 12 a 15. O sobrinho de Paulo, no entanto, tendo ouvido toda a trama, avisou o centurião sobre a conspiração e Paulo, debaixo da guarda de 200 soldados, 200 lanceiros, 70 cavaleiros, ou seja, 470 homens do exército, foi enviado a Félix. Paulo debaixo dessa guarda. Félix era o governador da Judéia. E a gente chega ao nosso texto. Paciência. Paulo aprendeu que intempestividade, quando ele foi assim com Ananias, intempestividade, solavancos de raiva, leva homens e mulheres de Deus a lugar nenhum. Deus então frustra os planos para matar Paulo. Olha o nosso texto, Atos 23, 23. Então, o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje à noite, às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros, 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo. Coloca ele no alazão. Providencie um cavalo, não é qualquer um não, põe Paulo lá em cima, e levem-no em segurança ao governador Félix, nem viatura da Rotam seria tão seguro. E além da escolta, um documento oficial
assinado pelo comandante romano. Atos 23, 25. Em seguida escreveu a seguinte carta ao governador: de Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem, olha, o testemunho do comandante da região, falando de Paulo. Olha como é que Deus usa até o comando militar, que não crê em nada, mas Deus está usando. Olha o bom senso desse homem. Paulo, este homem, foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com meus soldados. Ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi-o para um lugar seguro. Sabe o que ele estava dizendo nessa carta? Olha só, às vezes a justiça dos homens é mais sábia e justa do que a justiça do próprio povo que se chama povo de Deus. Porque o julgamento que os judeus queriam dar a Paulo era absolutamente injusto. E Lucas registra isso aqui para nos mostrar que Deus usou o bom senso da lei romana, já que Paulo era cidadão romano, ele tinha que ser tratado com justiça. Impressionante. Sim, a gente sabe, no final, a justiça romana vai falhar com Paulo, como falhou com Jesus. Mas Lucas tem propósito de nos mostrar o seguinte, da perspectiva jurídica: assim como não houve culpa em Jesus, não há culpa sobre a vida de Paulo. Se você se pergunta, para que com a carta dessa está em Atos? É a forma de Lucas, o grande historiador, te mostrar: nem a justiça dos homens condenou Paulo. Quando o mataram por covardia, por injustiça e tudo mais. Mas nesse primeiro momento é para dizer para você e para mim, Paulo é inocente. Ele foi capturado por alguns judeus, estavam prestes a matá-lo. Quando cheguei com meus soldados, ao ser informado de que ele era cidadão romano, transferi para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus, o Sinédrio, para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor, excelentíssimo governador Félix. Conseguiu ver a forma de Lucas dizer para nós, Paulo era uma vítima da covardia dos líderes judeus. E tudo correu como quis a boa mão da providência divina. De fato, como o autor do livro de Esther, livro de Esther nunca se menciona o nome de Deus, neste momento do trajeto de Paulo, assim como no livro de Esther, não se menciona o nome de Deus, mas Lucas está nos mostrando a mão divina, frustrando as tramas dos seres humanos e ordenando todas as coisas segundo o seu propósito. A mão de Deus não é mencionada, mas Lucas põe essa carta e diz para você sem usar palavras. Leia essa carta, do comandante romano para o governador Félix. Leia essa carta. Leu? Li. E aí? Você não entendeu? A mão de Deus cuidou de Paulo. Às vezes Deus cuida da gente sem aparecer em cena. Paulo tinha que fazer o quê? Apenas exercer o dom do Espírito. Olha o verso 31. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antipátride. Antipátride ficava 56 quilômetros por terra de Jerusalém a Cesareia.
bem no meio do caminho entre Jerusalém e Cesareia. Entre Jerusalém e Cesareia eram 100 quilômetros. Na metade do caminho, eles pararam. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador Félix. Você só está lendo burocracia, está vendo? Burocracia. Para que isso está aqui, em Atos? É Lucas dizendo, a mão de Deus, a invisível mão da providência de Deus. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta ao governador. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Olha onde Paulo está. Olha onde Paulo está. Outra versão diz que ele está no pretório de Herodes. Ou seja, pacientemente, aguardando os planos de Deus se cumprirem, e os planos eram que Paulo chegasse a Roma, para dar testemunho do Evangelho a Roma. Pacientemente, Paulo agia para pregar o Evangelho e encorajar os crentes também ali. Você se lembra da carta aos Filipenses, quando Paulo escreve, estando já lá em Roma? Ou seja, o que ele estava fazendo em Roma, quando ele escreve aos Filipenses, é exatamente o que ele estava fazendo aqui no pretório de Herodes, em Cesareia. E o que ele estava fazendo? Vamos ler o que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 1, verso 12. Olha o que é que você tem que fazer quando você aguarda pacientemente as promessas de Deus se cumprirem. O que eu faço até lá? Já se perguntou, o que eu faço até ser curado? O que eu faço até me formar? O que eu faço até me casar? O que eu faço até se concretizar aquilo que é o sonho, que eu sei que é o que Deus tem para mim? O que eu faço? Enquanto eu estou entregue às mãos da burocracia dos homens, que era o que estava acontecendo com Paulo. São só informações chatas, a gente nem conhece essa geografia, mas Lucas está nos mostrando, dizendo a providência invisível, a mão invisível de Deus, assim como nos dias de Esther. O que você deveria estar fazendo enquanto espera pacientemente sob o jugo de homens politiqueiros e corruptos? Que pela providência divina te coloca dentro do pretório de Herodes, dentro do palácio. Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, todas essas prisões e tudo, as coisas que me aconteceram, eu estou lendo na Ara, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É isso que você faz enquanto você espera. Porque de fato é isso que importa. Deixa eu te dizer uma coisa. Mais importante do que chegar a Roma é contribuir para o progresso do Evangelho. Porque chegar a Roma era parte disso. Até você se formar, até você ter filhos, até você casar, até você conquistar sua independência financeira, que você tanto sonha. Não perca de vistas o que de fato tem que estar acontecendo. Você tem que trabalhar para contribuir para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos do palácio de Herodes e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, dos crentes, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que Paulo fez? Ele usava a vida dele como testemunho para encorajar crentes
desencorajados. Está vendo a importância da sua paciência? Porque se você perde a paciência durante o processo de condução de Deus na sua vida, se você perde a paciência no meio da burocracia corrompida dos homens, se você perde a paciência com seu governante, em vez de você trabalhar para contribuir para o progresso do Evangelho, e em vez de estimular os irmãos por meio das suas provações, e assim ver pessoas falando com mais desassombro a palavra de Deus, em vez disso acontecer, você vai perder tempo explodindo com raiva. É impressionante como Atos nos ensina a lidar com os tempos em que nós estamos vivendo, gente. Enquanto isso, enquanto Paulo estava bem guardado no pretório de Herodes, pregando, encorajando almas perdidas, almas cansadas. Você se lembra daqueles 40 e tantos que juraram não comer até ver Paulo morto? Pois bem, chegou aos ouvidos dele de que o plano deu errado. Paulo estava muito bem cuidado no palácio de Herodes, lá em Cesareia. E o governador Félix queria ouvir a acusação desses homens para saber que decisão tomar a respeito de Paulo. E é isso que acontece. Olha como começa o capítulo 24, a astúcia dos homens maus. Ah é? O governador Félix quer nos ouvir? 24, verso 1. Atos 24, 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado. Ô raça! Agora, é interessante que a palavra advogado aqui, no grego é rhétoros, de onde vem retórica. Esses homens, de fato, não eram. Esse aqui era um homem contratado. O nome dele é Tértulo. Alguns até discutem se isso era um nome próprio, porque Tértulo significa, sabe o quê? Orador. Orador. Então não se iluda, por isso que eu falei, ó raça, eu não estou falando de advogado, eu tenho um grande advogado, o Senhor Jesus Cristo. A crítica aqui não é a profissão, a crítica aqui era a essa figura que naquela época não passava de um orador com muita retórica, um sofista. Contrataram esse homem. Estão jogando baixo com Paulo. Ah é? Então nós vamos contratar um profissional de retórica. Paulo não tinha dinheiro para isso. Paulo fará sua própria defesa. E eles contrataram esse orador, esse Tértulo, para exporem ao governador a causa contra Paulo. Meu povo, eles queriam um persuasor, alguém que pudesse dizer a Félix o que Félix queria ouvir, ou gostava de ouvir, e que pudesse desencadear acusações inflamadas contra Paulo, ao mesmo tempo que obscurecia os fatos verdadeiros. Nada novo debaixo do sol. Tértulo era o homem deles, um sofista, um mestre das palavras, um criador de narrativas, com o fim de produzir cortina de fumaça e esconder os fatos verdadeiros, queria apenas produzir comoção. Olha o que ele faz, verso 2 do capítulo 24. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Imagina Paulo ouvindo esse sujeito. Veja, Tértulo tinha nada a ver com o judaísmo. Ele era um profissional da oratória. Imagina Paulo tendo que lidar com isso. Imagina o estômago de Paulo. Imagina o que ele vai ouvir agora de um homem que nem sabia o que é judaísmo, esse tal de Tértulo.
tem até nome grego, não é nem judeu, para falar da lei dos judeus contra Paulo. O mundo joga abaixo, gente. Por isso que nada me surpreende do que está acontecendo. E é impressionante, porque quando o crente não conhece a Bíblia e gasta mais tempo em WhatsApp, em Instagram e jornal, fica postando besteira, explodindo de ira. Blum, blum. Você sabe que tem hora que dá vontade de eu cancelar de vez meu Instagram? Porque eu fico tão triste com algumas atitudes. Falo, gente, esse povo não conhece a Bíblia. Não é assim que se guerreia. Mas vamos lá. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Olha as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, tudo mentira. É tudo mentira o que ele vai dizer. O Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz. Vai lá perguntar para quem está tendo que pagar imposto para Roma em Jerusalém. Vai lá perguntar para ver se é isso mesmo. O Senhor tem proporcionado um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Reforma da Previdência. É impressionante, a Bíblia é atual demais, gente. É um tanto de reformas para o nosso bem. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. É um salafrário. Nada disso é verdade. Félix governava através da corrupção, através da violência. Os judeus odiavam a tirania de Félix. Mas Tértulo está bajulando para que Félix acreditasse nas acusações que estavam prestes a levantar contra Paulo. E aí serão basicamente 3 as acusações que Paulo vai ouvir contra ele, de um homem que nem conhece o Antigo Testamento. Primeiro, é um causador de tumultos. A partir do verso 5 a gente vai ver. E causar tumultos era tudo que Roma não queria. Desordem civil Roma não tolerava. Por isso que Tértulo fala de, o Senhor tem promovido paz. E eu vou querer dizer para o Senhor que esse Paulo perturba a paz. Primeiro, ele é causador de tumulto. Segundo, ele lidera a seita dos nazarenos, chamando o cristianismo de seita. Não vai demorar não, hein, gente? Não vai demorar até o cristianismo ser tratado na nossa sociedade como perturbador da paz. Não se iluda. A gente já está vendo as sombras se aproximando, não é verdade? E quando chegar o momento, quando autoridades quererão ou tratarão o cristianismo como perturbador da paz, lembre-se, não será a primeira vez. Lidera uma seita, associa Paulo com movimentos messiânicos insurgentes. E Roma tinha feito um acordo, nós só vamos tolerar judaísmo, do jeito que vocês estão submissos a Roma. Qualquer coisa que surgir disso e perturbar a paz, nós vamos aí, vamos acabar com tudo. Roma era assim, essa era a justiça romana. Exatamente como se vê hoje, nada de diferente. Então, ele é causador de tumulto, ele é líder de seita insurgente, que perturba a paz social. E terceiro, ele é profanador do templo de Jerusalém. Você lê isso aqui e pensa, mas faça os cálculos, olha só, preste atenção, politicagem, faça os cálculos. Os saduceus eram sacerdotes. Saduceus eram os pró-Roma. Os saduceus eram do partido colaboracionista com Roma. Então, profanar o templo era profanar a lei dos sacerdotes saduceus, e os romanos esperava Tértulo,
os romanos tomariam partido, óbvio, daquele partido que é pró-Roma, os saduceus. E esse Paulo está mexendo com o trabalho dos sacerdotes que apoiam Roma. Por isso que ele está trazendo a profanação do templo. Tem política aqui. Olha como ele faz as acusações, verso 5. Constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É assim que vão nos tratar, igreja. Causando tumulto com aquelas igrejas cristãs inclusivas, boazinhas, que só promovem paz. É assim que seremos tratados e já estamos sendo. Perturbador, vive causando tumulto entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os nazarenos. Quando o prendemos, ele estava tentando profanar o templo. Mentira. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. Mas Lísias, o comandante do regimento romano, usou de força e o tirou das nossas mãos. Vou ficar quieto, porque senão vou citar nomes do que a gente está vendo aí na política pública. E ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Isso mesmo, gente. O embaixador do Evangelho da Paz estava sendo acusado de causador de tumultos. O proclamador do único caminho, verdade e vida estava sendo acusado de líder de seita. Aquele que verdadeiramente explicou o que o templo um dia significou, apontando para Jesus, estava sendo chamado de profanador. Pense no frio na barriga de Paulo, imagine o medo, revolta, tudo que ele estava sentindo, quando ele ouvia todas essas mentiras cruéis. Paulo tinha feito nada de errado. No entanto, nesse tribunal intimidante, diante desse juiz corrupto, Félix, a vida de Paulo estava em risco por causa da mentira de um orador sofista, Tértulo, contratado pelos líderes dos judeus, e esse tipo de trabalho era caríssimo. Ora, depois de Jerusalém, é óbvio que Paulo esperava que as coisas melhorassem. Puxa, estou na estrada agora para seguir para Roma, como Jesus disse que seria. Mas as coisas estavam piores, ou seja, já ouviu o ditado? Do espeto, Paulo caiu na brasa. A vida às vezes é assim. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que manter a calma, a paciência, a longanimidade. Longanimidade é a palavra de ordem para nós, meu povo, quando sob pressão. Como é difícil, não é? Eu sei. Paulo faria sua própria defesa, e em face dessa astúcia, Paulo só usa uma estratégia. Porque o cristão, em última instância, só tem uma estratégia. Qual é, crente? Falar a verdade. Viver a verdade. Aí ele vai dizer 3 coisas. Ele vai dizer: eu sou inocente de ser um causador de tumultos. Eu sou inocente de ser o principal líder de uma seita. Eu sou inocente de profanar o templo. Paulo não cai no vitimismo. Verso 10. Eu sou inocente de ser um causador de tumultos. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, ele disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos. Eu conheço a sua fama. E portanto apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém, mas não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Ou seja, em 12 dias não teria dado tempo de eu gerar tumulto, como eles estão dizendo.
É só o Senhor fazer as contas. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo. É só o Senhor mandar perguntar. Nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Paulo chama a verdade. Sou inocente de ser um acusador de um causador de tumultos. Segundo, sou inocente de ser o principal líder de uma seita. Ele vai dizer, verso 14: reconheço, porém, eu sou sim seguidor do caminho. Sou seguidor de Cristo. Eles é que chamam de seita. Não é seita. E eu vou dizer para o senhor em poucas palavras, por que não é seita. Paulo é brilhante, gente. Paulo é brilhante. Esse tal de Tértulo conhecia a oratória, Paulo ainda mais. Como eu queria ter ouvido Paulo. Eles estão me acusando de ser seguidor de Cristo. De fato eu sou. Eles chamam de seita. Não é, e eu vou dizer, usando a lei dos judeus, para provar que não é seita. Argumento número 1, adoro o Deus de nossos antepassados. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu adoro o Deus dos nossos antepassados. Argumento número 2, creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Se fôssemos seita, não abraçaríamos o Antigo Testamento. Argumento número 3, tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que Ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, argumento número 4, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Meu povo, presta atenção agora, porque a gente conhece pouco sobre a história de Félix. Quando Félix finalmente ouve esse homem, falando a verdade, com propriedade. Ah, meu povo, é como eu ouvi Joaquim Ferro me lembrar ontem o testemunho a respeito de D.L. Moody, que uma vez entrou numa barbearia, cortou o cabelo, fez a barba, sarou, saiu, e aí alguém perguntou, quem é esse homem? Ao que quem o conhecia respondeu, é D.L. Moody, homem de Deus. Quando um homem de Deus entra no recinto, sabe-se quem ele ou quem ela é. E aí ele abre a boca com tanto argumento e convicção, e termina dizendo, eu tenho a consciência limpa. Agora Félix ouve isso. E se tinha uma coisa que Félix não tinha, era consciência. A consciência desse homem era suja. Imagina quantas tramas, imagina quanta corrupção, imagina quanta mentira, quanto fingimento para Félix se manter governador naquele mundo de politicagem. E Félix, ele era tão baixo, que um dia, diz-nos F.F. Bruce, Félix cantou uma garota de 16 anos, usou a ajuda de um mágico cipriota chamado Átomos, cantou essa menina, 16 anos, casada, roubou ela para ele, Drusila, que é mencionada aqui logo adiante. Então esse homem está escutando a verdade sendo dita por um homem que encarnava a verdade e que tinha consciência limpa. Era tudo que Félix não era. Verdadeiro, possuidor da verdade, alguém que tinha consciência limpa. Félix, de fato, estava apodrecido profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Félix estava doente em todas as partes e de repente surge diante dele um homem como Paulo, exalando saúde.
Nós somos chamados a isso, gente. Porque o tempo todo nós somos colocados por Deus mesmo diante de pessoas apodrecidas. E o nosso chamado é para manter a paciência, ainda que diante do maior corrupto, como era o caso de Félix. Manter a paciência, encarnar a verdade, dizer a verdade, manter a consciência limpa. Terceiro argumento de Paulo: eu sou inocente de profanar o templo. Verso 17. Depois de estar ausente por vários anos, eu voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia. E são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a estes homens que aqui estão, de que crimes o conselho dos líderes do povo, o Sinédrio, me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores, porque creio na ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo: eu não profanei templo nenhum, e se o senhor puxar as imagens das câmeras do templo, o senhor vai ver o que eu fiz lá. Eu fiz exatamente o que todos eles fazem. Félix estava convencido de que Paulo era inocente. Félix sabia que era disso que ele precisava para a própria vida dele. A pergunta é: como é que Félix vai reagir? Porque Félix está preso num dilema complicado. Ele sabe que Paulo é inocente, mas ele tem que manter a boa política com os saduceus, com os judeus em Jerusalém, porque se houver tumulto, ele perde o tão prestigiado cargo de governador. Ah, meu povo, quando você se agarra ao que você conquistou, quando você se agarra ao dinheiro, como era Félix, quando você se agarra ao sexo com Drusila, você abraçar a verdade é praticamente impossível. É o que vamos ver acontecer com Félix. Dinheiro, sexo e poder não deixaram Félix se render ao evangelho da verdade. E você tem que tomar cuidado com isso. Dinheiro, sexo e poder. O que Félix fez? Ora, Félix agiu como todos tendem a agir quando se deparam com questões difíceis, sobretudo questões espirituais. Félix procrastinou. Verso 22. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho... Félix já conhecia o cristianismo? Como? Talvez por meio da esposa dele, que era judia, ou por meio de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja em Jerusalém, o qual morava em Cesareia, Atos 21:8. O fato é que Félix já conhecia o evangelho. Tinha bastante conhecimento do evangelho, você tem noção? E continuava assim. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lisias, o comandante do regimento, chegar, então decidirei o caso de vocês. Lisias é aquele comandante que salvou a vida de Paulo e mandou Paulo nessa comitiva de 470 soldados. Félix já sabia o veredito, ele está tentando ganhar tempo. Ele então ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que Paulo precisava. Gente, possuidor de tanto conhecimento a respeito de Cristo é uma
pena que Félix, agora, diante de Paulo, encarnando a verdade, dizendo a verdade, mostrando que é um homem com consciência limpa, vivendo sob pressão, ele procrastina, ele adia a decisão da sua vida. Será que você está fazendo isto? Será que você tem procrastinado? Ele não queria colocar a carreira dele em risco, a reputação dele, mas Deus é paciente. Deus estava sendo paciente com Félix. E deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus está sendo paciente com todos aqueles algozes da nossa política, você também tem que ser. Porque se Deus ainda não engoliu eles em juízo, adivinha por que Ele não o fez? Paciência divina na esperança de salvá-los. E quem somos nós para já emitir veredito? Deus foi paciente com Félix. Olha o verso 24. Alguns dias depois, Félix voltou com a esposa Drusila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto Paulo lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. É impressionante, gente. Verso 26. Félix também esperava que lhe oferecessem dinheiro. Mas é impressionante porque o verso 24 diz que Félix voltou com a esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo, os dois ouviram. Lucas resume para nós o que foi que Paulo pregou do evangelho para eles. Paulo não pregou moralismo. Paulo poderia ter ido no peito e dito da vida de pecado, essas coisas. Não, ele pregou o evangelho, para do evangelho derivar o tipo de moral que a gente cultiva. Olha como ele faz, verso 25. Quando Paulo passou a falar da justiça divina. O que é a justiça divina? É Cristo. Todos nós pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, somos injustos e só há um justo: Cristo. Félix, arrependa-se e creia em Cristo como sua justiça. Você começa com o evangelho. O maior problema de Félix não era a politicagem e o amor ao dinheiro. Era o fato de que sem Cristo ele já estava condenado. Paulo prega a justiça divina. No segundo momento, Paulo fala: uma vez abraçada a fé, o fruto do Espírito produzirá em você, Félix, domínio próprio. Porque eu conheço sua fama, eu sei o tanto que você gosta de uma barra de saia. Não é, Drusila? Domínio próprio sobre os seus pecados, suas tentações sexuais, suas perversões. O evangelho, a justiça divina, produz homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito, que têm domínio próprio. Homens de uma só mulher, mulheres de um só homem. E Paulo falava do dia do juízo que estava por vir. Félix, o maior juiz não é você, nem César. Sabe o que Félix fez com isso? Eu temo que você possa estar fazendo a mesma coisa. Olha como termina o capítulo e a gente encerra. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro. Félix não queria o evangelho. Félix queria dinheiro, de modo que mandava buscar Paulo com frequência. Vou escutar a ladainha de Paulo. Assim se passaram 2 anos, gente. 2 anos Deus foi paciente com esse homem. E olha como a Bíblia relata o fim dele. E Félix foi sucedido por Pórcio Festo.
Quem não anda com Cristo é assim, é engolido pelo próximo que chega. Cadê o nome de Félix na história? A gente só conhece o nome de Félix na história para mostrar o que o amor ao dinheiro, ao sexo e ao poder pode fazer com um homem. Félix foi sucedido. Por que sucederam ele? Não sabemos. Que ele se converteu? Jamais. Lucas teria nos contado. Porque por mais que você viva para tentar agradar os homens, você jamais conseguirá. Chegará o momento em que vão jogar você fora e colocarão Pórcio Festo no seu lugar. Na carreira, em qualquer lugar. E o texto termina dizendo que uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. 3 coisas para a gente ir embora. Primeiro, Félix permanece para sempre como exemplo trágico de oportunidade perdida. A maior oportunidade para Félix, que Deus estava dando para ele, não era receber dinheiro de Paulo, mas abraçar o Evangelho. Hebreus 10, 26 se aplica a Festo. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Existe somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. E a palavra de Deus para você nesta manhã é Hebreus 3, 7. Por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Abra mão do sexo como ídolo. Abra mão do poder como ídolo. Abra mão do dinheiro como ídolo. Abrace Jesus Cristo como justiça e busque em Cristo domínio próprio e viva na expectativa da vida eterna. Foi isso que Félix ouviu e foi isso que ele recusou, e eu oro para que você não recuse. Segundo, o cenário em que nós estamos vivendo, gente, é idêntico aos dias de Paulo. E o que se quer de nós, crentes e igreja, é longanimidade. Porque lembre-se, se Deus ainda não engoliu com ira estes que afrontosamente continuam se rebelando contra o ungido de Deus, é porque Deus está amontoando brasas. Deus está sendo longânimo. Porque não se iluda não, gente, é a própria glória de Deus que está sendo pisada. E Deus está sendo longânimo, e o nosso chamado é para imitar Deus. Ou não é, igreja? O amor é paciente. E por fim, a paciência, ela é fruto da fé. Esse fruto da fé que comprova a nossa salvação e o nosso ministério. Eu tenho os textos bíblicos, o tempo não me permite lê-los. Mas vai ficar aqui no esboço, você vai acessar no site da igreja. Paciência é fruto da fé. A paciência comprova a nossa salvação e o nosso ministério. E essa fé que produz o fruto da paciência, essa fé nasce e se sustenta pela palavra de Deus. Termino com esse texto de Romanos 15, verso 4. Essas coisas foram registradas há muito tempo, a Bíblia foi registrada há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo.
Como isso funciona? Você lendo a história de Paulo e vendo, como eu tentei te mostrar nessa manhã, nada novo debaixo do sol, você vê a mão da providência de Deus, você fala, é assim, Paulo foi paciente. Ó Deus, ajuda-me a crer na tua providência conduzindo a história. E aí você olha para o sujeito, engole a raiva e diz, eu te amo em Cristo Jesus. Misericórdia eu suplico pela sua vida. As Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Pastor, eu não tenho paciência. Eu sei, eu também perco tantas vezes. É para mim um problema também. Mas sabe onde eu busco paciência? Lendo a Bíblia, lendo as histórias, alimentando meu coração, fazendo conexão entre o mundo bíblico e o que eu vivo. Mas uma coisa eu te digo, meu povo, você não vai ver o povo de Deus no Novo Testamento agindo como alguns da igreja evangélica brasileira hoje agem em redes sociais. Não é esse o nosso chamado. As Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Verso 5, Romanos 15, 5. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, Paulo está escrevendo aos romanos, aquele que concede paciência e ânimo, que Ele os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos discípulos de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz, para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Deus nos dá paciência e ânimo? Pela Bíblia. 1 Coríntios 13, eu concluo. Talvez seja disso que seu casamento esteja precisando. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, é paciente e bondoso, nem presunçoso, não é orgulhoso. O amor não é grosseiro, crente não é grosseiro. Não exige que as coisas sejam do seu jeito. Isso é o amor. O amor não é irritável. O crente não é do tipo que fica, nossa, minha paciência está curta hoje, viu? Eu sei que está, mas para que dizer? Que tipo de ameaça é essa? O amor não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Sabe como é que eu lido com Alexandre de Moraes? De verdade. Não é hipocrisia, não. Eu me ponho no lugar dele, conhecendo a verdade como hoje eu conheço. Se eu fosse ele, o que eu mais desejaria é que Deus continuasse tendo paciência de mim. É assim que se trata inimigos, conforme o Evangelho. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Olhe para a vida de Paulo. Tudo isso que a gente leu foi o que Paulo modelou para nós. Nos capítulos 23 e 24 de Atos, e será assim até o 28. Que o Senhor te abençoe e te guarde com paciência. Oremos. Pai, em nome de Jesus, dá-nos do fruto do Espírito. Dá-nos do fruto do Espírito. Ó Espírito de Deus, encha-nos de fé e de esperança e de amor.
Faça de nós uma gente paciente, perseverante, cheia de esperança e de fé. E como nós oramos, pedimos que o Senhor salve o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, o Lula, o Bolsonaro. Ó Pai, falta-me os nomes, o Senhor conhece aqueles que estão toda hora, todo dia, estampados nas redes sociais, nos jornais e na TV. Não nos deixe olhar para eles como pessoas que não têm alma e que prestarão contas e que, se não se arrependerem e crerem de fato no Senhor Jesus Cristo como a única justiça, aquele que promove o domínio próprio, ó Deus, estão todos já condenados. Isso é lamentável. Pai, opere salvação neste país, começando pelos grandes. Ó Deus, mude a sorte desta nação. Misericórdia, eu suplico a tua graça. Ó Senhor, salve o presidente da Venezuela. Deus querido, opere salvação naqueles líderes na Venezuela. Aquela nação precisa de paz. Só o Evangelho dá paz, só a salvação e a graça do Senhor. Livra-nos do espírito de Jonas, que de longe clamava por fogo e justiça, porque quando temos esse espírito, na verdade, nem justiça é. Queremos agir como justiceiros, e o Senhor não é justiceiro. O Senhor é o único capaz de vingar com justiça. Nós não. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver isso não só no Brasil, mas também em casa. Ó Deus, dá-nos paciência no lar, com filhos, com cônjuge, com netos, com parentes indigestos. Dá-nos paciência com aqueles irmãos que são tão difíceis de serem amados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Amém.